Olá, estamos começando o nosso programa Diálogo Aberto. É uma satisfação poder entrar na sua casa, no seu estabelecimento comercial, onde você está, com o programa Diálogo Aberto. Essa parceria da FAPAS, Faculdade Palotina, e a Universidade La Salle. Toda sexta-feira temos um encontro marcado com você, aonde trazemos diversos temas e especialistas diversos. Hoje nós temos a grata satisfação de ter conosco o Padre Cristiano Parpinelli da Silva. O Padre Cristiano é coordenador do curso de Teologia da FAPAS, Faculdade Palotina, é pároco da paróquia Nossa Senhora das Dores, aqui em Santa Maria, também é coordenador arquidiocesano da Pastoral Familiar, entre outros trabalhos que realiza também na nossa província e na igreja. O Padre Cristiano estudou 6 anos em Roma, na Itália, e concluiu seus estudos de doutorado. Ele é doutor em Direito Canônico. E ele escreveu a sua tese sobre São Vicente Pallotti e o apostolado leigo. Depois ele vai nos falar um pouco mais sobre isso. Padre Cristiano, é uma alegria ter o senhor conosco aqui para o programa hoje, Diálogo Aberto. Muito obrigado, Padre Fábio Júnior Batistella, pela acolhida, também pela apresentação, e é uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje, falando um pouco da pesquisa, do meu trabalho, sobre o tema dos leigos, do laicato na igreja. Para mim é uma satisfação muito grande. Muito obrigado. Que bom, Padre Cristiano, obrigado por ter aceito o convite. E já vamos de antemão aprofundar um pouco mais essa figura tão importante da nossa igreja que é o leigo. Então, quem que é o leigo? Qual a importância do leigo para a nossa igreja no Brasil? O leigo de fato, é um tema muito relevante, sobretudo nos dias atuais, onde recuperamos a dimensão do laicato na igreja. O leigo, no conceito geral, nós não podemos pensar o leigo como num conceito geral que nós temos, né? Por exemplo, eu sou leigo em medicina, eu sou leigo em pilotar um avião, né? Não é esse o conceito de leigos que nós temos que ter na igreja. O leigo que não sabe, o leigo que não é incapaz, não é esse o conceito. Esse é um conceito, digamos, muito genérico. Mas na igreja, o conceito de leigo, ele é muito mais do que apenas uma simples definição de aquele que não participa do ministério ordenado. Mas o leigo, ele é todo batizado, é o batizado regenerado, redimido na salvação ofertada por Cristo. Então todo aquele que ungido no Espírito Santo, batizado em nome da Trindade, esse pertence ao laicato da igreja. Segundo a Constituição Lumen Gentium do Concílio Vaticano II, que recupera o leigo não mais como aquele que faz as vezes do padre, não como aquele que substitui o padre, mas o leigo como uma parte, uma dimensão constitutiva do grande povo de Deus que somos todos da igreja. Padre Cristiano, o senhor mencionou o Concílio Vaticano II, a importância do leigo, e qual foi o maior bem que o Vaticano II trouxe, ou os maiores bens, para a pessoa do leigo? Falando um pouco, Padre Fábio Júnior, da minha pesquisa em Roma, eu escrevi uma tese de doutorado intitulada O Pensamento de São Vicente Pallotti no Desenvolvimento do Apostolado dos Leigos no Concílio Vaticano II e na canonística pós-conciliar, né? É um pouco o tema dos leigos, o carisma palotino, o Concílio Vaticano II e também o Código de Direito Canônico. Sobre os leigos no concílio, é importante dizer que é muito interessante essa pergunta, porque foi o Concílio Vaticano II, aquela grande reunião dos bispos da década de 60, entre 62 e 65, o concílio ecumênico que diz respeito a toda a igreja, que recupera a dimensão dos leigos também lá desde as origens do cristianismo.
o leigo como aquele que participa, aquele que faz parte do grande povo de Deus. Então, o Concílio Vaticano II, ele abandona uma ideia de leigo como uma ideia já ultrapassada, que nós temos desde o Concílio Vaticano I, e nós vamos por toda a história da Igreja, um conceito de leigo um pouco distorcida, como algo separado do clero e da vida religiosa. Mas o leigo como um agente, o leigo como batizado, o leigo aquele que é protagonista da missão da Igreja. Não é simplesmente uma parte, mas é constitutiva. O laicato, ele é recuperado no Concílio Vaticano II como o sal e luz, como sal da terra e luz do mundo, como aquele que no mundo secular, no secular que eu digo, no mundo do século, nas coisas diárias, ordinárias, ali ele é sal, ali ele é luz, né? Então ali ele faz às vezes faz a sua evangelização, ele faz às vezes de Cristo, né, participando do munus sacerdotal, no munus régio, no munus profético do Cristo desde o batismo, né? Que maravilha, Padre Cristiano, poder lhe escutar e perceber a grandeza do leigo e da leiga na nossa igreja. É você, todo batizado, batizada, que é um protagonista, ou seja, que está continuando a missão de Cristo na igreja, na sua família, no seu trabalho, aonde você está. Nós costumamos dizer, nós padres, os bispos, os diáconos e vocês leigos, todos nós temos a mesma dignidade. Somos todos batizados, todos filhos e filhas de Deus. Padre Cristiano, continuando essa importante reflexão, na Igreja do Brasil, nós vemos o quanto os leigos colaboram. Em quais áreas mais os leigos colaboram e talvez poderiam colaborar ainda mais? Antes de mais nada, Padre Fábio Júnior, eu trabalho na minha tese princípios norteadores desta participação dos leigos, né? Nós temos o princípio da igualdade, da oportunidade e da corresponsabilidade dos leigos. Então, é aquilo que eu digo também em nossa paróquia, aqui em Nossa Senhora das Dores de Santa Maria, o leigo não é aquele que carrega a cadeira simplesmente, né? O padre também pode carregar cadeiras, as irmãs também podem carregar cadeiras. Essa não é a missão própria do leigo, né? A missão própria do leigo é a santificação das estruturas humanas, das nossas estruturas humanas sociais, por meio do seu apostolado. O leigo não é tanto o fazer, mas é o ser, é o ser. Então, são várias as esferas da participação dos leigos em nossa igreja. Muito concretamente, aqui na nossa realidade brasileira, nós temos os leigos no âmbito da catequese, também temos os leigos no âmbito da liturgia, tantos ministros e ministras extraordinárias da comunhão eucarística, tantos leigos fazem parte desse ministério e levam também a comunhão eucarística aos nossos doentes, aos enfermos. Então, os leigos também participam de alguns canais de participação que se chama Conselho Pastoral Paroquial, que nós temos devemos ter em todas as paróquias, aquilo que nos concede, que nos indica o Código de Direito Canônico, também nas comissões de organização, no Conselho de Administração Econômica. Então, são várias esferas que o leigo, juntamente com o sacerdote, juntamente com os presbíteros, os padres e os bispos, trabalham em toda a organização pastoral e estrutural de nossas paróquias e também dioceses, né? Como é importante deixarmos cada vez mais claro a identidade e a missão do leigo. E o Padre Cristiano mencionou que na sua tese de doutorado, ele partiu também do pensamento de São Vicente Pallotti. Como vocês sabem, nós somos palotinos, e o nosso santo fundador antecipou o Vaticano II em 100 anos. O pensamento dele já era muito claro, que ele queria todos, leigos e leigas,
junto com os padres, os diáconos, os cardeais, o Papa, fazendo o apostolado, fazendo a missão. Padre Cristiano, o pensamento de Pallotti ainda é atual? O que mais lhe marcou nessa tese e no pensamento de Vicente Pallotti? São Vicente Pallotti é um dos santos e um dos grandes protagonistas deste movimento de aggiornamento, se diz em italiano, seria da atualização, uma palavra um pouco não contempla todo esse aggiornamento, mas uma renovação da igreja para que a igreja responda numa resposta mais eficaz aos apelos do mundo atual. E São Vicente Pallotti, já no século XIX, ele fazia parte desse movimento. Tantos outros santos, comunidades religiosas, que faziam esse apelo. E, propriamente, especificamente, São Vicente Pallotti era o apostolado a todos. Todos e todas fazem parte do apostolado católico. A missão de anunciar o Evangelho, de exercer a vocação batismal, não é somente para os padres e bispos e religiosos e religiosas, mas é de todo o povo de Deus, assim, falando em categorias de povo de Deus a São Vicente Pallotti. Então, no início, ele dizia que o apostolado é para todos. O Concílio Vaticano II, ele traduz esse todos como todos os batizados, todos os membros do povo de Deus. Então, o leigo, o laicato, ele faz parte de toda a ação da igreja, ele é protagonista. Ele não é um prolongamento do clero, não é aquilo que os padres não podem fazer. Mas o leigo, ele é o fermento, ele é fermento nessa ação evangelizadora, porque ele faz parte de toda a ação evangelizadora da igreja. Ele não é um acessório, ele é constitutivo. E São Vicente Pallotti, ele convida a todos o apostolado. Então, no Concílio Vaticano II, inclusive, há esse reconhecimento de São Vicente Pallotti, de sua obra fundacional, quando esse homem, este padre, esse sacerdote romano, ele é canonizado durante as sessões do concílio. E o concílio, ele acredita que essa voz, dentre tantas vozes proféticas de São Vicente Pallotti, ecoou e ecoa na igreja hoje, faz com que nós abramos os olhos para a formação, né? Que é um outro ponto que poderemos falar depois também. Padre Cristiano nos trouxe esse aspecto importante também para confirmar. São Vicente Pallotti, por providência divina, foi canonizado no período do Vaticano II, para mostrar que as suas ideias foram reconhecidas e que todos são apóstolos e missionários. Como dizia o Padre Cristiano, são sal, são luz, são fermento. Você que nos assiste, não saia daí. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. O programa Diálogo Aberto está de volta e é uma alegria ter você aqui conosco. E hoje nós estamos refletindo um pouco mais sobre a importância do leigo e da leiga na nossa igreja, na nossa sociedade. E o Padre Cristiano, doutor nesta área, está nos ajudando a refletir ainda mais. O Padre Cristiano também morou e trabalhou numa paróquia na Itália. Padre Cristiano, como foi perceber a atuação dos leigos lá em Roma, o senhor que conhecia a realidade brasileira? Como que se deu essa relação que o senhor naturalmente foi fazendo na sua mente, no seu coração, a diferença de ser leigo e leiga lá em Roma, muito próximo ao Vaticano, muito próximo ao Papa, e também o leigo e a leiga aqui no Brasil? Muito boa a sua pergunta, Padre Fábio Júnior. Estive durante alguns anos como vigário paroquial da paróquia Regina Pacis, Ostia Lido. É periferia de Roma. É diferente da Roma histórica que nós conhecemos.
Esta paróquia, inclusive construída pelos palutinos no início do século, fica bem de frente para o mar, né? É uma igreja muito bonita. E ali, na igreja, nessa paróquia, como em muitas paróquias da Itália, nós temos os grupos chamado o grupo da Ação Católica. A Ação Católica é um grupo fundado no início do século XX, que tem uma influência, seria uma voz, um grito do laicato católico a muitas realidades da sociedade, não só a nível da Europa, mas também aqui no Brasil. Nós tivemos também muitos grupos da Ação Católica. E nós temos, historicamente, uma experiência interessante desses grupos que se envolveram muitos em política, né? Muitos grupos envolvidos na política, né? O leigo na política, nas questões políticas. E também o grupo teve muitos envolvimentos ali, precisamente na Itália, né? Na época da Segunda Grande Guerra Mundial, o pós-guerra, que foi um grupo muito atuante durante o pontificado do Papa Pio XI. Eu acredito que ali na Itália nós temos uma participação peculiar do laicato na vida da igreja, que é diferente da nossa aqui. Nós também tivemos aqui os grupos da Ação Católica, mas pastoralmente falando, acredito que a realidade brasileira e até a latino-americana, devido à ausência de muitos sacerdotes, né, os grupos leigos, eles foram mais coordenando comunidades, tiveram uma ação muito mais organizada. Então, eu acredito que a nossa experiência brasileira, latino-americana, ela é muito positiva por isso. Nós temos muito mais leigos envolvidos em grupos, associações, movimentos e pastorais aqui na Igreja do Brasil. Certamente, aqui no Brasil, os nossos leigos vivem com profundidade a sua identidade batismal, aquilo que receberam no batismo. E o Padre Cristiano mencionou o Vaticano II, mencionou São Vicente Pallotti, nosso fundador, e também nós queremos agora recordar o Papa Francisco, que vem abrindo muito as portas da Igreja para que o leigo continue essa missão tão bonita de fazer com que a igreja seja uma igreja mais próxima, mais inclusiva, mais compassiva. Uma igreja samaritana, que se aproxima de modo especial dos que mais precisam. Não é isso, Padre Cristiano? Muito bem lembrado, Padre Fábio Júnior, do pontificado do Papa Pio XI, lá no início do século XX, XXI, que nós tivemos lá no início do século XX, que o Papa abre a igreja para o laicato e convoca os leigos à ação evangelizadora da igreja. Nós temos um salto muito grande, muito de qualidade, agora no pontificado do Papa Francisco. E eu cito aqui duas grandes encíclicas, né, desse pontificado, que é a Evangelho Gaudium, de 2013, e a Predicate Evangelium, de 2022, que coloca o leigo em sua posição. Esses documentos nos falam de conversão das estruturas eclesiais, a conversão das estruturas. Claro que a conversão diz respeito sempre às pessoas, né? Mas como fazer com que as estruturas facilitem, façam com que também que as estruturas possam evangelizar, seja também um meio eficaz para a ação da igreja no mundo. E também o Papa nos fala de uma correta e de uma positiva descentralização da igreja. E a descentralização ele passa necessariamente pelo laicato, né? Pelo laicato, que ali na comunidade, na pequena comunidade, ali na vila, ali no bairro, o laicato também tem o seu papel. Desde as estruturas de organização da igreja, digamos aí da igreja romana, no dicastério romano nós temos, lá no Vaticano, nós temos leigos
à frente de muitos trabalhos. E também lá na vila, lá na comunidade, o leigo na coordenação para a organização das comunidades é fundamental. Então, essa descentralização e colocar a ação evangelizadora, vocês leigos, também o laicato faz parte dessa ação, é importantíssimo. Durante esse pontificado, nós tivemos uma grande inovação, né, com o Papa Francisco, que nos chama a atenção, não que a igreja nunca foi assim, mas nos chama a atenção que todo batizado é responsável pela ação eclesial. O Padre Cristiano muito bem nos recordou da primeira encíclica do Papa Francisco, Evangelii Gaudium, em 2013, que quer dizer alegria do Evangelho. O Papa Francisco, com essa encíclica, ele quis mostrar qual seria o seu plano de governo, quais seriam as diretrizes que ele tomaria para estar à frente da igreja. E dentro desta encíclica, fundamentalmente, a presença do leigo e da leiga. Não é isso, Padre Cristiano? Muito bem lembrada a encíclica, e falando um pouco do Papa Francisco, da sua relação com o laicato, nós passamos de uma igreja piramidal para uma igreja esférica, né, de uma esfera. Um exemplo disso são os trabalhos do Sínodo, que nós tivemos recentemente, encerrado essa última semana. Nós temos já um documento, né, até mesmo a estrutura de trabalhos do Sínodo era sempre uma mesa redonda, em mesas redondas, né, em grupos, e o Papa, que é o Romano Pontífice, sucessor de São Pedro, é o líder, é o nosso pastor supremo na Igreja Católica, ele se fazia um também ali, juntamente com os cardeais, bispos, padres e assessores leigos, para a discussão de variados temas e perspectivas dentro de nossa igreja. Eu gosto muito de um sujeito, né, muito bem conhecido no Brasil, que se chama Padre Zezinho, né? Eu sou fã do Padre Zezinho. Ele é um grande catequista. Através da sua música, através das melodias, do canto, das letras, ele é o grande catequista da Igreja do Brasil. E ele tem uma música chamada Pela Graça de Deus, né, que fala da missão do leigo. O Padre Zezinho tem uma música dessa. E diz assim: sou aquilo que sou, membro da Igreja, membro do corpo de Cristo, Senhor. É essa a missão da igreja. É essa a missão dos leigos na igreja. Eu sou aquilo que sou, membro da igreja, né? Então, nós, como aqui na nossa realidade do Rio Grande do Sul, e vamos dizer aí em todas a igreja no Brasil, nós temos que recuperar o espírito de pertença dos leigos, né? A formação, tudo aquilo que é importante, sobretudo a formação. Nós precisamos formar o nosso laicato, nós precisamos sentar, estudar, né, perceber quais são as diretrizes, as perspectivas. Temos a Conferência Episcopal que nos ajuda, temos as dioceses, as comissões. Então, a formação é uma grande resposta e uma chamada do pontificado do Papa Francisco, porque só ama quem conhece, né? Quem conhece o que é igreja, o que é comunidade, mesmo a nossa teologia, o Código de Direito Canônico, os direitos e os deveres dos leigos, é importantíssimo, é importantíssimo. E a partir disso criar realmente vínculos, né, entre igreja, comunidade e laicato. Vamos dizer ainda mais, entre comunidade e famílias, as nossas famílias. Como é motivador o Padre Cristiano lhe escutar e perceber o quanto é importante o leigo. E eu conheço um pouco do trabalho do Padre Cristiano, trabalhamos juntos, eu sei o quanto o Padre Cristiano colabora e se empenha para a formação dos leigos. Padre Cristiano, o senhor já respondeu a minha última pergunta, mas é sobre isso mesmo, para nós já irmos encerrando. Como que a igreja pode colaborar ainda mais para a missão do leigo? Primeiramente, convidar homens e mulheres para juntos fazer uma organização pastoral, né?
Eu gosto muito do sínodo, esse processo sinodal aí da igreja nos coloca, nos chama a atenção e nos convida a ouvir mais as pessoas. E temos que ouvir muito mais nós padres, nós párocos, precisamos ouvir os nossos leigos, porque eles estão ali em nossas paróquias. E eles, a paróquia, vamos dizer assim, a paróquia é deles, né? Os padres passam, os párocos passam, mas o povo, os leigos daquela paróquia, então ouvir mais e favorecer mais a formação. Formação de nossos catequistas, formação de nossos ministros, a formação de nossos jovens, formação teológica, formação catequética. Eu acho que a palavra formação, ela deve fazer parte de nosso apostolado, de nossa pastoral. Você, querido padre, querido pároco, você, querida religiosa, religiosos, vocês estão proporcionando a formação para os leigos, também a nível teológico, né? Através de nossas universidades, faculdades, institutos de teologia, facilitar, favorecer esses canais abertos que precisam ser preenchidos através da participação dos leigos. Como é motivador, como é interpelador refletir sobre o leigo e a leiga. Padre Cristiano, lhe agradecemos muito por ter aceito o convite, muito obrigado por ter estado conosco. Eu agradeço a oportunidade, caro Padre Fábio Júnior, e espero ter contribuído você, meu irmão, minha irmã, né, e ter enriquecido ainda mais a sua consciência para exercer o teu apostolado, né, que é importantíssimo na vida da igreja. O nosso programa Diálogo Aberto encerra aqui e contamos com a sua presença até a próxima sexta-feira. Um abraço e que Deus lhe abençoe.